Irmãos, a igreja é algo sonhado por Deus, é uma realidade de Deus, porque na verdade Deus sonhou a humanidade na terra como uma grande igreja funcionando. O projeto inicial da humanidade era que ela vivesse assim como nós devemos viver na igreja. É justamente porque o homem não vive no padrão de vida da igreja é que o mundo está como está, porque igreja não tem a ver com uma instituição, que eu estou falando hoje aqui. Não estou falando da igreja instituição, CNPJ, organização humana. Não, eu estou falando da igreja bíblica. E qual é a igreja bíblica, pastor? É aquela que é feita de gente, dos filhos de Deus conectados uns aos outros em amor, para juntos serem o corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça, e nós glorificarmos a Deus com tudo aquilo que fazemos, respondendo no propósito da nossa própria existência, que é vivermos uma vida de filhos de Deus que o adoram e obedecem à sua vontade, cumprem os seus mandamentos. Isso é a igreja verdadeira, né? É lógico, existe a instituição? Existe. É necessário? É, como organização. Mas se o mundo inteiro fosse uma única igreja, não precisaríamos de placas, de denominações, não precisaríamos de CNPJ, não precisaria de nada disso, tudo funcionaria perfeitamente, porque a igreja, a primeira coisa que ela faz é extirpar o pecado da vida do homem, amém? Depois que você passou a vir para a igreja e conhecer a Jesus e ter o Espírito Santo e ter comunhão com os irmãos, o pecado foi saindo da sua vida. Deixa eu lhe falar uma coisa, Satanás, ele quer parar a igreja porque ele tem medo da igreja. Por isso que hoje tanta gente critica a igreja, por isso que hoje ele sabe que ele tem usado os meios de comunicação, as redes sociais para perseguir a igreja. E não é que a igreja não tem os seus erros, porque tem. Não é que a igreja muitas vezes não faz as coisas de uma forma errada, faz, porque hoje há muitos conceitos humanos sendo priorizados na igreja e sendo esquecidos muitos valores bíblicos. Então, muitas vezes a própria igreja tem dado essa corda aí que Satanás tem procurado para puxar e desvalorizar a igreja. Mas ele sabe que o poder que Jesus tem foi dado à igreja para que a igreja trouxesse o reino de Deus para a terra. O Senhor nos ensinou, né, uma oração, e Ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. Quem é que vai trazer a vontade de Deus para a terra e implantar a vontade de Deus na terra, o modelo de Deus na terra? A igreja. E essa igreja não é a instituição, essa igreja é o corpo de Cristo, que também usa da instituição, usa dessa congregação para fazer esses benefícios, mas os benefícios ficam muito aquém da realidade da verdadeira obra do reino de Deus, que é transformar o indivíduo, porque na verdade se as pessoas forem transformadas, as coisas ao seu redor também se transformam. Se as pessoas forem mudadas, o seu universo, onde elas operam, também são mudados por conta da transformação que ela tem. Então o objetivo da igreja é transformar pessoas, para que pessoas transformadas transformem o mundo. Amém? Então o diabo sabe disso. Ele fala: cara, quanto mais esse cara for para a igreja e mais transformado ele for, mais poder de transformação eles juntos têm. E essa transformação que eles juntos operam é contra o meu objetivo. Por isso que eu não quero que eles cresçam como igreja. Porque se eles crescerem como igreja, eu perco o meu terreno, eu perco o meu espaço. É uma guerra entre o reino dos céus e o reino das trevas. A igreja representa o reino dos céus. Quanto mais a igreja cresce, quando eu falo igreja crescer, não estou falando, mais uma vez, da instituição em si, mas das pessoas que compõem essa instituição. Quanto mais você cresce em Deus, mais poder de Deus tem contido aqui. Quanto mais poder de Deus contido aqui, mais eficiência nós temos nos desfazer as obras do diabo. E quanto mais nós desfazemos as obras do diabo, mais o reino de Deus se expande. E ele sabe disso. E hoje ele tem feito um trabalho muito árduo
de fazer com que você não entenda muito bem o que é a igreja segundo a mente de Deus, mas que você pense em igreja tão somente a maneira humana. Lembra, o carnal de nada discerne. A igreja é algo, em primeiro lugar, espiritual. A igreja, ela é algo espiritual que se manifesta no natural. Ok? Satanás sabe que quando a gente se reúne para cantar, não é só música, é adoração. Quando a gente se reúne para orar, não são só palavras ao vento, é uma comunicação com o céu. Quando a gente se reúne para compartilhar os dons, não são só pessoas fazendo trocas naturais de habilidades, não. É Deus se manifestando através de uma pessoa para com a outra, manifestando o poder dele e operando o poder dele de um para com o outro, gerando transformação entre as pessoas. Por isso que hoje há uma resistência tão grande para o avanço da igreja, né? Quando a igreja se reúne, como estamos reunidos aqui, há muito poder de Deus concentrado aqui neste lugar, que ele pode ser manifesto ou não. Por exemplo, se aqui temos irmãos que têm o dom de curar, mas se nós não promovermos eventos para cura, onde esses irmãos vão saber de quem está enfermo e orar com este irmão, este dom está parado, ele não está sendo utilizado eficazmente. Mas se este irmão que tem este dom de curar, ele orar com alguém que está enfermo, essa pessoa que está enferma será curada. Então, por exemplo, um irmão que tem palavra profética, se nós não tivermos um ambiente profético e ele... Você quer uma profecia? Sim ou não? Lógico, a Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Profecia é bom para a nossa vida? Sim. Agora, todos profetizam? Não, a Bíblia é clara em dizer, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Quer dizer, se ele não me deu a palavra de profecia, falta profecia na minha vida? Se eu for um indivíduo, sim. Se eu estiver no corpo, não. Porque o que falta em mim, o outro tem. Então, a igreja é a conexão dos dons, dos talentos, dos ministérios em favor um do outro. Isso é igreja. Por isso que quando eu isolo uma pessoa do corpo de Cristo, eu faço com que ela se torne limitada. Porque agora ela não tem condição de ter tudo, porque Deus não deu tudo para um. Deus dividiu para todos, conforme a vontade dele, para que juntos manifestemos o poder dele. Então na igreja, há poder para prosperar? Tem, porque tem irmãos que têm uma unção de prosperidade. E quando você conecta com esse irmão, a vida de Deus nele, que dá a ele sabedoria, estratégia, essa unção que ele tem para essa área de prosperidade, quando você conecta com ele, flui da vida dele dessa área para você. Você vê que quem anda com gente próspera começa a prosperar. Porque flui aquela realidade. Então a igreja é um lugar de conectar pessoas para compartilhamento de dons, habilidades, com o propósito de manifestar o poder de Deus. E esse poder de Deus manifesto na igreja, que transforma as pessoas, gera uma atmosfera de transformação e de capacitação agora para também operar transformação no mundo. Por isso que ele quer parar a igreja. Quer ver? Abre comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Irmãos, depois que eu entendi o que é a igreja, olha, não a igreja, volto a dizer, eu quero quebrar isso hoje aqui. Muita gente, quando a gente fala igreja, pum, já pensa no prédio, na placa. Não, igreja é a família de Deus reunida. É o conglomerado dos irmãos salvos reunidos, se movendo pelo Espírito, conectados uns aos outros em amor. Amém? Efésios 2, capítulo 2, a partir do versículo 19. Olha só, nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, nada disso. Não somos pessoas, cada um de um lugar, nós não somos cada um de uma cidade, cada um de um estado, cada um de... Não, a partir de agora nós temos que nos ver como
concidadãos dos santos e família de Deus. Amém? Então esquece, eu sou paulista, minha esposa é carioca. Não tem essa na minha casa, isso, não. Aqui nós somos família de Deus, aqui é casa de Deus, é povo de Deus, a lei é de Deus, a Constituição é de Deus, os valores são os de Deus, a vontade é a de Deus, o estilo de vida é o de Deus, porque nós não somos mais americanos, brasileiros, portugueses, agora nós somos filhos de Deus. Podemos até falar um idioma diferente, mas os valores e o estilo de vida que temos é um só, é o da Bíblia. Amém? Então ele fala, nós somos concidadãos com os santos e da família de Deus. Essa é a nossa identidade. E sois, fala, edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que era a pedra da esquina, pastor? É a fundação, é o alicerce. Ela é onde o resto do prédio se apoiava nela para poder se sustentar, ficar estabelecido, ficar firme, em pé. Então Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a pedra angular, é a pedra da esquina. E nós somos as pedras que vão sendo conectadas, como diz agora no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quer dizer, Cristo é uma pedra, a pedra principal, a pedra angular, e nós somos as pedras que bem ajustadas, bem conectadas, juntamente umas às outras, construímos um templo para a habitação de Deus, para a manifestação de quem é Deus, da glória de Deus e do poder de Deus. Amém? Olha, no qual vós, está aqui, ó, juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Então é muito importante você entender que nós precisamos estar bem ajustados uns aos outros. E quando estamos bem ajustados, nós preparamos um ambiente propício para a manifestação de Deus. A presença de vários irmãos gera uma atmosfera da glória de Deus muito maior do que um irmão. Quando nós temos vários irmãos conectados em amor, tementes a Deus, disponibilizando os seus dons e talentos para servir uns aos outros, e nós juntos adoramos a Deus, nós criamos um ambiente em que a glória de Deus vem numa medida maior, porque um tem palavra de sabedoria, o outro tem palavra de conhecimento, o outro tem palavra de profecia, o outro tem o dom da fé, o outro tem visão, o outro tem um discernimento espiritual em outro nível, o outro tem um olfato espiritual, ele consegue perceber algo que está na atmosfera, que ninguém está vendo nem ouvindo, mas sabe que tem ali. Quando junta tudo isso, nós temos o quê? O poder de Deus manifesto naquele grupo de pessoas de uma maneira muito mais forte, e isso nos capacita a ser muito mais de Deus do que se andarmos isolados, se formos uma pedra isolada, se formos um membro isolado. E o que eu tenho visto? Muitos irmãos na igreja vivendo circunstâncias, vivendo problemas, tendo situações nas suas vidas que seriam tão simples de resolver se entrassem no processo, porque o processo tem poder para transformar a vida dele, mas porque ele não entra no processo para receber essa carga de Deus sobre ele, carga no bom sentido, tá? É que eu não quero usar a palavra que o mundo usa aí, essa energia, né? Essa capacidade, esse fluir do Espírito, essa unção, vamos usar a palavra certa, essa unção que transforma, porque ele não está conectado tanto. O que acontece com ele? Ele fica com uma medida pequenininha. Eu não estou falando que você não é de Deus, você é de todo mundo que recebeu Jesus Cristo, que nasceu de novo, foi batizado pelo Espírito Santo, é de Deus, amém? Amém. O quanto você é de Deus? Você é uma medida. Não tem como você ser tudo de Deus. Cada um aqui é uma medida. E olha, uns maiores e outros menores. Uns com dons mais distintos e outros menos. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia daqui a pouco. Você vai ler comigo.
Deus criou e Deus sabe o que Ele faz e por que fez e tem a razão de por que fez. Amém? Pastor, então eu estou em desvantagem? Não, irmãos, ninguém está em desvantagem se estiver conectado. Porque quando eu estou conectado, ainda que minha porção seja boa, ela nunca vai ser maior do que 10 conectados juntos, do que 20 conectados juntos, do que 100 conectados juntos, do que 1000 conectados juntos. Você não tem alguém que supere isso, nem uma família que supere isso. Ainda eu vejo muitas pessoas, não, a minha igreja é eu, minha esposa, os meus filhos da minha casa. Eu busco Deus, nós oramos, Deus nos conhece, Deus dá tudo e não nos falta nada. Engano seu. Reunir com a sua família é importante. Ter o seu culto familiar é importante. Compartilhar os dons dentro de casa é importante. Mas a sua casa nunca vai chegar perto da experiência do corpo de Cristo funcionando e todos os membros funcionando em prol da implantação do reino de Deus na terra. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Ainda que sua família seja grande, igual a família do meu pai. Meu pai é o caçula de 17. Essas coisas não existem mais, né? Meu pai é o caçula, então tinha 16 irmãos, mais meu avô, mais minha avó, né? Só em casa eram 19. Aí minha avó ainda inventou de adotar mais 8. Porque onde cabe 17, cabe 25. Era uma igreja. Né? Era uma igreja. À toa que o padre comia todo domingo na casa da minha avó, que ele já tinha uma congregação ali mesmo, né? Então assim, mas ainda assim é muito pouco perto de tudo que está aqui dentro. É muito pouco perto de tudo que uma igreja pode ter de dons, de talentos, de unção, de experiências, de história, de testemunhos. Amém? A Bíblia fala assim, que lá em Apocalipse, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Irmãos, aqui dentro tem todo tipo de história. Ó, nós estamos aqui, deve ter umas 1.600, 1.700 pessoas nesse culto agora. Aqui tem vários casamentos restaurados, pessoas que foram libertas de drogas, pessoas que foram libertas de vícios sexuais, pessoas que saíram tiveram enfermidades para a morte que foram curadas, pessoas que tiveram restauração financeira, pessoas que saíram da solidão, pessoas que saíram olha quanta história tem aqui. Se Jesus curou o teu irmão, Ele pode curar você também. Se Ele fez na vida dele, vai fazer na sua também. Se há unção nele para ser diferente, essa unção já está pronta através do testemunho dele para liberar poder para mudar o seu também. Quanto mais de Deus nós formos aqui, mais poder de Deus há para ser liberado. Por isso que Ele quer tirar as pessoas da igreja, que Ele não quer que a gente conheça a história um do outro, conheça o dom do outro, que a gente se sujeite um ao outro. Ó, Romanos capítulo 12, versículo 2, tem esse versículo, todo mundo sabe de cor, só que ninguém presta atenção no contexto dele. Deixa eu tomar água. Eu estou falando muito alto, baixa o som aí, mas aumenta meu retorno, acho que é por isso. Pouquinha coisa, para eu ficar mais confortável. Obrigado. Olha lá, todo mundo sabe, né? Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da sua mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Ele colocou o mundo. Falou, ó, não se conforma com o esquema lá de fora. Você precisa ser renovado na mente para experimentar o que é o bom de Deus. O que está lá fora não é o bom de Deus. Tá? Aí Ele vem e fala o seguinte: pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está entre vós, que não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. Então Ele está falando, ó, sabe qual é o problema de vocês? É que vocês acham que vocês conseguem se virar sozinhos lá no mundo. Vocês não vão conseguir. Senão que cada um pense com sobriedade. Quer dizer, cara, eu não dou conta sozinho, eu não sei tudo sozinho. O mundo tem um padrão que é contrário de Deus. Se eu não começar a me conectar com pessoas de Deus, eu vou acabar me conectando com pessoas do mundo. Me conectando com pessoas do mundo, eu vou pensar conforme o mundo. Se eu pensar conforme o mundo, eu não vou experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus, porque a boa, perfeita vontade de Deus é revelada dentro do corpo de Cristo.
Então, aí ele completa falando assim, que você não deve pensar de si mesmo além do que convém, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Em outras palavras, saiba que ainda que você seja de Deus, você é uma medida. Ela é de Deus, outra medida. Ela é de Deus, outra medida. Ele é de Deus, outra medida. Cada um tem uma medida. Se eu pensar, eu não preciso, eu sei me virar, eu também tenho Espírito Santo. Eu não duvido que você não tem Espírito Santo. Eu acredito que você também ouve de Deus. Mas não no nível que é possível saber, conhecer, experimentar, quando a congregação está reunida, conectada em amor, quando nós somos o edifício, quando somos o corpo de Cristo. Não é, você não vai conseguir. Então, esse engano de que eu dou conta, de que eu sei, eu não preciso, aparece aqui só no domingo, vai funcionar. E quando eu falo aparecer no domingo, não estou falando só aparecer aqui na semana e sentar na cadeira. Eu não estou falando de assistir reuniões. Eu estou falando de se conectar a irmãos. Eu estou falando de comunhão. Eu estou falando de interação, de fé, de amor. Eu estou falando de troca de vida de Deus. Amém? Estou falando de assistir reunião. Isso é muito pouco. Muito pouco. É devido? É devido. Mas é pouco. Aí ele continua falando, ó. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, aqui ó, somos um o quê? E cada um o quê? Ei, entendeu? Mano, eu sei que você é um membro, mas você é membro um do outro, você está conectado no outro, ou você é aquele que Jesus, igreja, Deus, só no domingo? Você não tem comunhão com os irmãos, você não interage com as coisas de Deus com os irmãos, você não deixa fluir vida de Deus entre você e os irmãos, você não é edificado na palavra, no conhecimento, na disciplina, na correção, na instrução com os irmãos. Você vive lá no mundo e aí aparece aqui. Você é um membro desconectado do corpo. O que vai acontecer? Você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque você se torna muito limitado quando você está isolado. Você só tem... O que adianta um braço forte se não estiver conectado ao corpo? De que adianta uma perna forte desconectada do corpo? Não vai prestar para nada. Então, esse texto é muito importante, que ele está falando, ó, para você vencer o mundo, você precisa ser mais humilde, se conectar com as pessoas ao seu redor, saber que você faz parte de um corpo que tem muitos membros, que vocês são membros uns dos outros. Quer ver? Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. No outro culto, nós começamos a ler. Na verdade, eu vou antecipar os versículos mesmo, porque é muito importante esse texto. Olha isso aqui que você vai ver agora. No outro culto eu li a partir do 12. Mas esse culto aqui eu vou ter que ler a partir do 4. Vamos dar tempo para o pessoal da mídia achar lá. Olha lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer que aqui um tem um dom, outro tem outro. O Espírito aqui, né? Espírito com letra maiúscula, quer dizer que está falando do Espírito Santo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o...
já tem dons diferentes, ministérios diferentes. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diferentes operações. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o quê? Ué, a manifestação do Espírito Santo na sua vida não é para você, não? Não, é para o bem comum. É para o bem comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Você acha que você, sua esposa e seus 2 filhos têm tudo isso dentro de casa? Não, a Bíblia é clara em mostrar. E quem aqui não precisa de cura, de profecia, de discernimento, de tudo que foi dito aqui? Por isso que quem tem pouca vida dentro do corpo de Cristo, vive com falta de coisas que não deveria faltar na sua vida, uma vez que ele tem Deus. Mas na verdade, porque ele não se conecta ao corpo de Cristo, que é a igreja, que é o templo de Deus, da habitação de Deus, como nós lemos lá no início em Efésios, você vive essa falta na sua vida, você vive essa carência na sua vida, de coisas que você não precisaria ter carência, mas por falta da sua conexão com os irmãos, você vive. Ele fala aqui, mas um só é o mesmo, versículo 11, um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Quem fez essa divisão? Deus, o Espírito Santo, de forma solidária. Quer dizer, quanto mais irmãos eu tiver, mais eu vou experimentar de tudo que Deus tem para mim. Quanto mais eu me conectar com pessoas de Deus, mais de Deus eu me torno, porque mais flui delas para mim, mais eu posso usufruir do que Deus deu a elas, com o propósito de me abençoar. O texto é claro, Deus deu para os irmãos, para que eles pudessem compartilhar, e foi uma divisão solidária, para que ninguém tivesse muito mais ou muito menos, para que ninguém se ensoberbecesse. Você vê, se você quiser ter muito, toma cuidado, pode aparecer um espinho na tua carne. Paulo foi um homem na época dele, que pregava entre os gentios, então não tinha muita gente, ainda não tinha muitos salvos, ainda não tinha muita gente convertida, era ele e um punhado de discípulos, mas era uma obra muito grande para ser feita. Sabe o que acontecia? Deus teve que dar muita coisa para ele e para os discípulos dele. Aí diz que ele teve um espinho na carne, ele orou 3 vezes o Senhor tirar, e o Senhor não tirou. E aí o Senhor falou, a minha graça te basta. E sabe o que a Bíblia diz que ele recebeu o espinho na carne? Para que ele não se ensoberbecesse por causa de toda a glória que ele já conhecia de Deus. Então quer saber? Eu não quero ter todos os dons, eu não quero ser um super-homem, eu quero aprender a me conectar com os irmãos, fluir com eles, para que eu não tenha espinho na carne, para que eu possa solidariamente crescer e que sejamos o corpo de Cristo na terra e que a gente tenha uma vida abençoada através da nossa comunhão em amor. Amém, irmãos? Parei em qual versículo? Vou ler o 12 agora. Obrigado. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Alguma dúvida do que eu estou pregando? E você que não aparece na igreja? Você vai ficar sem. Não estou falando aparecer na igreja, sentar aqui, levantar e ir embora. Estou falando ter comunhão com os irmãos. Porque você está entendendo hoje que a igreja, que é o corpo de Cristo,
Não é uma assembleia de pessoas sentadas vendo o homem falar. Não, a verdadeira igreja é aquela que tem o homem que fala, mas também tem o que ora, tem o que ensina, tem o que cuida, tem o que investe, tem tudo. Amém? Olha lá. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Por isso, o corpo não é um membro, mas muitos. Quando eu vejo irmãos que começam a não aparecer mais na igreja, daqui a pouco ele está com problema na vida dele. Porque a medida pessoal, individual que ele tem de Deus não é o bastante para resistir esse mundo. Ele não tem toda a sabedoria necessária, todo o discernimento necessário, toda a graça necessária, todo o conhecimento. Ele não tem. Ele se torna vulnerável. Me preocupa muito. A nossa igreja está crescendo demais. E ver muitos e muitas pessoas que só aparecem no domingo aqui para esta reunião. Pastor, mas eu dou dízimo, eu dou oferta. Nós não estamos falando de dízimo e oferta nem de domingo. Nós estamos falando da vida de Deus em você, através do fluir do Espírito Santo, que não acontece apenas no individual, mas acontece através de você estar conectado em amor com outros filhos de Deus, é sermos família de Deus. Amém? Você tem que marcar durante a semana com irmãos mais maduros, tomar um café. Você tem que tirar um tempo para sentar ali com o seu facilitador e falar, cara, vamos trocar uma ideia. Conheci um irmão abençoado da igreja que já venceu na sua área. Fala, irmão, posso abrir meu coração? Vamos trocar uma ideia. Me ensina aí, ouvir testemunho dos irmãos, como que você foi mudado, como que você foi transformado, como que isso aconteceu com você. Ministra para mim, porque eu quero a unção de Deus que fez sobre você, também sobre a minha vida, para que eu prove aquilo que você tem provado, que Deus receba a glória através da nossa experiência. Quando ontem tive uma experiência, eu estava com uns amigos, alguns irmãos, outros colegas, fomos andar de bicicleta e fizemos um passeio muito agradável, muito legal, e depois batendo um papo ali, estava falando, né, sobre ciclismo, que para muitos é uma religião, né? Já foi para mim quando eu era mais jovem. E no momento da conversa algo me chamou muita atenção. Que uma das pessoas falou assim, eu falei, nós temos que ter, eu estava falando, tem gente que só anda de bicicleta, mas a gente tem que ter outras coisas. Aliás, não dá só para andar de bicicleta. Nós temos família, nós temos outros amigos, nós temos outras conexões. Aí um virou e falou assim, ciclista só tem amigo ciclista, não tem mais amigos. E como ele não conhece Jesus, eu não quis entrar no embate ali. Também não era o momento, né? Ele nem me conhece, então. Mas eu percebi que ele estava falando a verdade do coração dele, porque ele estava falando o seguinte: se eu sou um ciclista e não ando com ciclista, eu não vou andar bem, porque só anda bem quem anda com quem anda bem. É a regra de esporte, é a regra da música, é a regra dos negócios, é a regra de qualquer coisa aí no mundo. Então eu vou te falar, é a regra no reino de Deus também. Se você quiser ser bom de Deus, você também precisa andar com gente de Deus. Assim como eu ando com ciclistas que andam muito bem, aliás, os melhores aí, caí na graça deles, que eu sou o pior deles, mas acho que é porque eu sou simpático com eles. Aí eles me chamam para andar, né? Com eles, aí eu vou lá andar com eles, eu melhoro. Porque eu quero melhorar no meu ciclismo. Mas eu também quero ser mais de Deus a cada dia. Aliás, se eu for mais de Deus a cada dia, eu também sou melhor no meu ciclismo. Eu também sou melhor como marido, como pai, como cidadão, como homem, como pastor, como amigo também. Eu quero ser mais de Deus, porque a vida de Deus abrange todas as esferas da nossa vida.
O ciclismo só abrange a esfera do esporte, mas a vida de Deus abrange todas as esferas da nossa vida. Então eu não quero ficar sem a vida de Deus. Eu já entendi que é na igreja que eu sou curado na minha alma, é na igreja que eu sou curado do meu físico, é na igreja que eu sou curado na minha vida espiritual, porque eu não me deixo enganar, porque aqui é o caminho, a verdade e a vida. É só através de Jesus Cristo que eu vou ao Pai. Então pode fazer o esporte? Deve fazer esporte. Posso ter o meu hobby? Deve ter, não tem problema. Desde que você se encha da vida de Deus. E para se encher da vida de Deus, a prioridade precisa ser o reino de Deus. E o reino de Deus não é uma instituição com placa igreja. O reino de Deus é o corpo de Cristo bem conectado, fluindo no amor, fluindo nos dons, nos talentos e nos ministérios, um para com o outro. A vida de Deus flui entre nós e nós somos transformados por essa vida. Que sabe, o irmão que tem fé, você fala com ele. Quantas vezes eu cheguei ali diante de tantas vozes, de tanta pressão, de tanta coisa, cheguei desanimado para o pastor Júnior, fui contar alguma coisa aí, pastor, já deu certo, pastor, fica tranquilo, porque ele tem mais fé. Não é à toa que ele dirige o Press Power, porque ele tem uma medida de fé, né? Quantas vezes eu cheguei na igreja, sabia que existe uma unção de alegria? Tem pessoas que têm unção de alegria, óleo de alegria sobre a vida dela, né? Larissa é uma pessoa assim, né? Quando Larissa, eu estou aqui na igreja, Larissa me conhece bem, morou em casa há muito tempo. Quando ela vê que eu estou meio triste, meio abatido, eu já vejo ela fazendo as brincadeiras, já vejo ela fazendo. É igual a minha esposa, cara, ela não consegue ficar chateada 20 minutos, já vai dar uma risada daqui a pouco. Se a gente tem um problema, ela fica triste ali na hora, daqui a pouco ela muda, porque é uma unção de alegria. Tem gente que é muito triste, precisa se conectar com pessoas alegres. Alegria de Deus, divina. Sabe qual é a alegria divina? Pode estar ruim, mas ele ainda está feliz, porque ele sabe que a salvação e o Deus dele é muito mais do que aquele problema. Aquele problema vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, ela vai permanecer e vai cumprir o propósito. Aí eu vejo assim, você precisa se conectar com pessoas alegres. Então precisa de alegria, eu ligo para minha esposa, eu vou conversar com ela, eu vou sair bem. Eu cruzo com Larissa, eu vou sair bem. Eu preciso de fé, eu cruzo com o pastor Júnior. Muitas vezes eu estou com uma coisa dentro de mim assim, meio sem resposta, meio sem direção. Eu bato lá no Duda, não é bater nele não, é na casa dele. Eu falo, Duda, olha, Deus está falando comigo, tem alguma coisa que eu não estou vendo? Ele, pastor, incrível, eu tive uma visão, ou eu tive um sonho, eu vi... E Deus traz aquilo, porque é o profeta. Um tem o dom, o outro tem a profecia, o outro tem a sabedoria. É igual o pastor Pablo. Eu tenho um assunto, eu já gosto de falar com o pastor Pablo, porque ele é o biblinha mor da nossa pastor. Ele sabe a Bíblia inteira de cor. Sabe tudo quanto é história. Ele é sinistro. Aí, toda vez que eu vou conversar com ele, já é intencional. Pastor, eu estava pensando num negócio, sabe, assim, sem muito... Aí eu falo, pastor, peraí, tem um texto aqui, olha esse texto aqui. Pronto, já é o que eu queria. Concordância bíblica viva. Por que você não tem pessoas assim na sua vida? Aqui dentro está sobrando gente. Você pode ter 10 de alegria, 10 de conhecimento, 10 de sabedoria, 10 de profecia, 10 de favor, 10 de misericórdia, 10 de... Você não usufrui porque você só aparece aqui de vez em quando para bater o cartão. Você está perdendo, cara. Você está perdendo. Aqui tem unção, tem poder, tem graça para tudo. Por isso que o diabo quer que você vá, igreja é um negócio muito complicado, é tudo de homens, aquilo ali. Igreja realmente é complicado, porque eu olho hoje, depois de 20 anos sendo pastor de igreja, como eu fiz coisas nos primeiros anos que era tolice. Mas como nós éramos um grupo muito pequeno, faltava ainda sabedoria, faltava ainda uma medida de discernimento, faltava ainda uma medida de graça, faltava ainda uma medida de compaixão, faltava ainda, porque quando você junta, você já viu aquele negócio? Tem 3 caras ali falando de um, mas chega um cara que quando ele fala, muda a visão.
ele vem com a unção de Deus, muda a respeito do que todo mundo estava falando? Porque ele traz a visão de Deus e a gente, é verdade, é verdade, é verdade. Aí muda. Agora, se você só tem dois, olha o risco de estar errado. Olha o risco de você encontrar uma pessoa que vem ali e ainda apoia o seu erro, porque ele também não tem a visão que você também não tem. Então, quanto mais nós nos isolamos, mais riscos estamos sendo expostos, né? Parei em qual versículo, irmãos? Me lembra aí. 14? 15 agora. Ó. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo? Se a orelha disser, porque eu sou olho, não sou do corpo, não é portanto do corpo? Lógico que é. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Sabe, tem irmãos que eles não têm visão. Você precisa de irmãos que veem. E ainda bem que você não tem visão. Porque se você não tem visão, você tem outra coisa. E aí você conecta com o que tem visão, agora vocês dois têm duas coisas. Sabe, tem irmãos que chega assim, ele tem um olfato, ele consegue perceber que a atmosfera tem alguma coisa no ar que não é legal. Incrível. O cara chega rapidinho, ele tem alguma coisa naquele ambiente que não está legal. É um olfato espiritual. Tem o outro que ouve uma conversa e fala, cara, aquela conversa tem um espírito errado por trás. Eu discerni, porque ele ouviu diferente dos outros. Tem o outro que só bate o olho assim, ele já fala, ih, aquilo ali não é boa coisa, aquilo ali vai dar errado. Tem um buraco ali, eles não estão vendo o buraco, eles vão cair naquela armadilha. Deus deixou claro nesse texto que a um ele é olho, o outro ele fez ouvido, o outro ele fez olfato, para quê? E ele deu como lhe agradou, para que o corpo de Cristo fosse isso, um lugar de dependência mútua uns dos outros, para que juntos nós pudéssemos experimentar a plenitude de Deus. Só que muita gente não convive no corpo, não tem experiência no corpo, não se relaciona com o corpo de Cristo, está isolado. Não, eu tenho discernimento. Você tem discernimento, mas não tem visão. Não, eu tenho conhecimento. Você tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Ah, eu tenho dom de curar. Você tem o dom de curar, mas você não tem humildade. Você não tem compaixão. É sério isso. Quero continuar para avançar. Abra aí em Mateus capítulo 18. Esse texto é muito interessante. Porque muita gente só sabe a partir do versículo 18, que diz que tudo que ligar na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Só que ele precisa entender o contexto em que isso foi dito por Jesus. Isso foi dito por Jesus a partir do contexto de um irmão que está vivendo uma vida errada. E como a igreja de Cristo é o parâmetro para se viver a vida certa. Uma pessoa na sua individualidade pode entrar numa obsessão pelo erro que ela não consegue entender a vontade de Deus para a vida dela, porque ela está no engano pessoal. Mas dentro do corpo de Cristo, quando está fluindo a vida de Deus, a partir daquilo que é de Deus, há autoridade não só para mudar uma pessoa, como para perdoar esta pessoa, como para expulsar esta pessoa, como para fazer com que movimentos sejam encerrados. Isso é muito sério, está nesse texto. Vou ler para você, só para você ficar atento aí. Olha só.
Versículo 15. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. Olha aqui, você vê que é a igreja. Ele já deveria parar para pensar, peraí, tem 3 falando uma coisa, eu estou pensando outra. Tem alguma coisa errada aqui. Concorda que ele está pensando mais do que devia, além de si mesmo? Peraí, como é que tem 3 aqui falando uma coisa e eu estou confrontando? Aí ele fala, se porém ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3, para que e se ele recusar ouvi-los, olha agora, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, agora já não é mais 2 ou 3, é a congregação. Seja ele para ti como homem gentil e um publicano. Meu Deus, quer dizer, não é mais irmão, não tem mais Espírito Santo. Voltou para outra classificação como indivíduo. Já não é mais irmão. Na verdade, eu te digo, agora, o texto que vocês gostam de usar está dentro desse contexto. Na verdade, ele está falando assim, que a igreja tem poder de dizer quem é e quem não é. Tem o poder de confirmar quem faz parte e quem não faz. Tem poder de declarar, este é, este não é. Uau! É muito forte isso. Tanto que ele fala, na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra, esse tudo que ligardes na terra e desligardes está referente ao quê? Ao versículo anterior. Esse cara não é mais irmão, ele nunca foi, ele está fora. Porque se ele fosse, ele ia entender que aqui dentro aconselho bastante para falar para ele o que é certo e o que é errado, para que ele tenha vida segundo o padrão de Deus. Uau! Mas quando vocês ficam estudando Bíblia fora de contexto, fala besteira. Né? E aí, ele vem falando mais sério ainda. Né? Ainda eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é legislar em causa própria, é em nome de Deus, para a implantação do reino de Deus, para a conservação do corpo de Cristo, para que seja feita a vontade de Deus na terra através do quê? Da igreja, porque esse contexto não tem a ver com vida pessoal, com 2 ou 3 irmãos fora do contexto de igreja, tem a ver com irmãos dentro do contexto da igreja, a partir da vida da igreja, porque a igreja, todo o poder Deus deu para Jesus, no céu e na terra, e Ele concedeu esse poder a igreja, não foi ao fulano, a fulana, não, foi a igreja, porque a igreja não se faz de uma pessoa, mas se faz de muitos membros bem ajustados uns aos outros. Quer ver? Efésios capítulo 4, vai lá. Essa pregação, irmãos, é muito importante que leiamos bastante Bíblia. Para que você não ache que é minha opinião, para você anotar tudo, ler quantas vezes, porque está escrito literalmente o que eu estou falando, não dá para ter outra interpretação, é literalmente o que eu estou falando. Efésios 4, 11. E Ele mesmo deu alguns, fala alguns, quer dizer que aqui 1.700 pessoas, só alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores, alguns para professores, alguns. Eu vejo irmão que não preciso que ninguém me ensine o Espírito Santo. Não. A Bíblia realmente diz que o Espírito Santo pode te ensinar, mas você precisa da vida da igreja porque há medidas diferentes de fé e de dons. Por que que ele deu para alguns? Ele fala agora no versículo 12. Para o quê? Tem o 12 aqui. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Então, nós precisamos entender que
Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, porque é lá que tem alguns que são apóstolos, alguns que são profetas, alguns que são mestres, alguns que são... E aí tem vários outros dons que também são distribuídos à igreja para contribuir com os ministérios. Porque nós temos os ministérios e temos os dons. Então, olhe lá, ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Como que você vai conhecer a Cristo? A partir de se conectar e ser servido por esses alguns que receberam os ministérios. Porque os ministérios foram dados para, versículo 12, bota de volta aí. Para o aperfeiçoamento dos santos. Você quer ser aperfeiçoado? Você precisa dos 5 ministérios que estão na igreja. Por isso que aqui na igreja nós temos os apóstolos, que hoje é o nosso governo da igreja. Por isso que aqui na igreja, o corpo apostólico, que é o governo, eu, pastor André, pastor Diego, pastor Daniel. Nós temos os mestres, nós temos os pastores, nós temos evangelistas, nós temos profetas, irmãos que têm um chamado especial para contribuir. Por isso que nós precisamos consultar os mestres, consultar os profetas, consultar os pastores, ver o que, e trabalhar com uma integração. Para quê? Para que a igreja seja saudável, né? Uma igreja precisa que tudo flua dessa forma, até que todos cheguemos à unidade da fé, quer dizer, você vai conhecer o Filho de Deus a partir dessa vida da igreja. Olha só, até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você quer ser perfeito? Você quer chegar à estatura de Jesus? Você não consegue sem igreja. Você não consegue sem comunhão com os irmãos, sem interação com o corpo de Cristo. Porque foi a forma que Deus estabeleceu. Foi essa. Não há outra. Não é em casa, não é com internet. Internet é bom? É uma ferramenta. Não substitui por nada a igreja, porque a internet é virtual. Deus não criou o homem para viver de forma virtual. Deus criou o homem para ter interação olho no olho, para ter encargo de coração, para ter conexão. Internet é uma ferramenta. Se for mais do que isso na sua vida, se substituir a igreja, substituir a comunhão com os irmãos, você não vai subsistir na sua fé, não vai chegar ao pleno conhecimento. Ela é uma ferramenta, ela pode nos ajudar em todos os níveis, mas há necessidade de conexão com irmãos. Ponto. Há necessidade. Por isso que o diabo não quer que a igreja cresça. Porque ele sabe que se crescer na igreja, você vai conhecer Cristo numa medida, quanto mais de Cristo você conhecer, mais fé você tem. Quanto mais fé você tem, mais autoridade você tem. E ele não quer isso, né? Quer ver? Abre aí, 1 Coríntios 12. Então nós vemos lá que tem os ministérios, mas também a diversidade de dons. Olha lá, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas há diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, o outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Eu já li esse texto. Então vamos ler de novo. Não sei porque que ele apareceu de novo aqui. Para nos abençoar. Amém? É porque isso precisa ficar marcado, irmãos. Nós precisamos entender que a vida da igreja é um acelerador da nossa transformação. A vida da igreja proporciona o conhecimento de Deus a um nível, para mim, que eu nunca vou conseguir sozinho.
Eu vejo irmãos lutando uma vida pelo casamento, mas pouco vem à igreja. Vai continuar lutando, porque sozinhos eles não têm todas as ferramentas necessárias para sarar aquele casamento. Eu vejo irmãos lutando a vida inteira por um filho. Irmãos, vem para as coisas de Deus, vem para o corpo de Cristo, que você vai receber as ferramentas necessárias. Aquilo que é necessário para que a obra aconteça na sua casa. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar alcançar sozinho aquilo que você não vai conseguir, porque não foi dado a você, mas foi dado ao seu irmão. E quando você está com ele, o que está nele é liberado para você. Nós precisamos saber que o grande objetivo do diabo é isolar pessoas, para que a gente fique vulnerável. Porque quando você está desconectado do corpo de Cristo, ainda que você seja uma pessoa incrível, você ainda está sozinho. Você se tornou muito limitada. Sabe, eu sou transformado na comunhão com os irmãos, porque a vida de Deus que há nele impacta aquilo que não é de Deus em mim. A vida de Deus que há nele influencia a minha vida naquela área que eu tenho menos que ele, para que eu tenha mais. É incrível quando você anda com pessoas que têm sabedoria. Você se torna sábio ali, por osmose. Só de estar andando com ele, você está adquirindo sabedoria. É incrível quando você anda com pessoas que têm o dom da fé. Ele te inspira. Ele te inspira. Você sai da conversa com aquele cara, você sai inspirado, porque ele tem o dom da fé. É incrível. A minha esposa tem uma medida de fé muito maior do que a minha. Na nossa vida juntos, esses 25 anos de casados, muitas vezes eu fui na fé dela. Muitas vezes eu fui abençoado na fé da minha esposa. A gente conversava, nós vamos fazer assim, eu creio, vai dar certo. Eu ficava aquele pezinho atrás. Ela, não, olha, tá, eu sinto, eu vejo. Tá. Cara, ela está crendo. Quer saber? Amém. Na tua fé. Debaixo da tua palavra. Não foi assim que Pedro andou sobre as águas? Alô? Foi. Falou, debaixo da tua palavra ele saiu e andou. Muitas vezes você precisa andar com irmãos que têm encargo pela sua vida, que têm fé, que têm sabedoria, que têm unção de Deus para destravar você. Que na fé dele você vai andar em obediência ali. Pau! Vai acontecer. Mas você anda só com incrédulos. Ih, sei não, hein? Já deu errado, hein? Mas tu fica pior ainda. Já estava ruim, fica pior. Sabe, aquelas pessoas que têm misericórdia. Sabe, o cara erra com você. Você já não tem muita misericórdia. Já é aquele cara meio turrão, durão. Você já quer arrancar o pescoço. Aí você vai no outro, tem misericórdia e fala, não sabe o que faz. Jesus era assim. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Se você não andar com alguém que tem misericórdia, irmão, todo dia tu está cortando o pescoço por aí. Porque todo dia tem gente errando contra você. E ainda mais, se o diabo souber que você é um cara que não tem misericórdia, ele vai te tentar nessa área de ofensa. Ele vai arrumar pessoas para te ofenderem de graça, para você pecar. Por isso que quando você é uma pessoa muito dura, muito rígida, muito sisuda, aquela pessoa reativa, você precisa andar com pessoas pacientes, longânimas, benignas. Para quê? Para que haja esse equilíbrio em você. Você vai chegar lá cuspindo fogo, né? Cuspindo, como é que fala? Marimbondo. Ele vai abrir uma caixinha, vai pegar os marimbondos todos, vai pôr ali e falar, acabou? Posso falar? Você não está entendendo? Está fazendo mal para você. Perdoa. Deixa para lá.
A verdade vai prevalecer no fim. Hoje de manhã eu acordei triste com uma situação. E eu estava meditando aqui no culto. E o Espírito Santo é meu amigo. Eu não estava conseguindo concentrar direito, lembrando dessa situação. Até quando eu acordei, falei para minha esposa. Minha esposa falou: moça, você fica pensando nisso? Já deixei isso para lá. Mas ela é mais espiritual que eu. Eu sou muito prático, sabe? Eu sou muito racional muitas vezes. Por isso que eu preciso andar com pessoas como o Júnior, como o Diego, como a Aline. Equilibra a minha espiritualidade. Pastor, sabia que você não era espiritual? Eu sou. Mas eu tenho as minhas fraquezas. E nas minhas fraquezas eu preciso andar com quem é forte. Porque se eu na minha fraqueza encontrar outro fraco como eu, a gente vai se destruir. Mas quando eu na minha fraqueza me uno a pessoas que são mais fortes do que eu, me torno forte, porque eu estou com o forte. Eu já aprendi isso. Cara. Mas aí falei com a minha esposa, ela deu essa resposta simpática. Mozinho, já parei de pensar nisso, deixa isso para lá. Aí eu abri a minha Bíblia. Irmãos, o Espírito Santo, cara, falou comigo na hora. Ele próprio me respondeu ali. Não retribuas a nenhum homem mal por mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu li esse versículo. Eu falei: Espírito Santo. Ele: dá para voltar para o culto? Nós temos um culto para fazer. Para de pensar nessas pessoas que só te criticam, que só te... Para de olhar para as pessoas, olha para o bem. Até falei para minha esposa, né, tem tanta gente que todo dia eu recebo palavras de gratidão, né? Por que a gente tem essa tendência de olhar para quem reclama? Né? Porque muitas vezes a gente ainda tem coisas em nós que só vai ser sarado andando com quem é sarado. Irmãos, eu preciso de você. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa parar de se isolar, achar que vai dar conta sozinho, achar que é bom o bastante, que não precisa. Precisa sim. Deus nos fez de uma forma de precisarmos uns dos outros. Chega de independência, chega de nos desconectarmos uns dos outros a tal ponto de nos esvaziarmos. Tem pessoas que estão tão desconectadas do corpo de Cristo, que elas estão vazias, né? Eu dei um exemplo no outro culto, e vou dar aqui novamente. Dá licença, eu vou te comparar com um carro. Mas sabe, irmão, você pode ser o carro mais incrível do mundo, mas sem combustível. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso combustível. Pastor, eu me encho do Espírito Santo.
no padrão bíblico? Sabe qual é o padrão bíblico de se encher do Espírito Santo? Está lá em Efésios capítulo 5 de Efésios. Efésios capítulo 5, ele vem falando para a gente ser prudente na nossa maneira de andar, né? Não andar como tolo, mas andar como gentil. 5, versículo 15. Né? Cara, seja prudente aí. Não anda como os tolos, não. Anda como os sábios. Né? Você precisa saber remir o tempo, porque os dias são muito maus. E aí ele fortalece ainda essa ideia falando, por isso não seja insensato, mas entenda aí, qual é a vontade do Senhor para você. Você precisa entender o que Deus quer. Ele fala, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito Santo. Amém? E aí ele explica, como que eu me encho do Espírito Santo? Cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas, a nosso Deus, ao Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, você vai se encher do Espírito até aqui mesmo na igreja. Eu falo, vem para a sala de oração, conversa com os irmãos. Sabe, eu fiz uma viagem esse ano com o pastor Júnior. Nós fomos lá para a igreja na Flórida e teve um retiro, e nós da igreja até o retiro são algumas horas de carro, e nós dois fomos no carro. E, irmãos, a gente estava ali no carro falando das coisas de Deus. De repente a gente pôs um louvor, e, irmãos, nós fomos tomados dentro daquele carro, a presença de Deus. Nós começamos a cantar. Graças a Deus o pastor Júnior está me respeitando cantando baixo, porque, rapaz, ele canta mal demais, né? Então tem hora que ele até só na mímica, mas Deus ouve. A presença de Deus estava ali, cara. Estava ali, cara. Semana passada eu estava um dia em casa, eu coloquei aquele louvor. Aquele momento daquele carro que a gente estava na estrada, ele reviveu no ambiente, porque foi liberada uma unção naquele carro, para edificar minha fé, a fé dele. Ele está me ouvindo, ele sabe do momento que eu estou falando. Cara, parece que o negócio voltou ali, em casa. Chama o teu irmão para orar. Chama o teu irmão que é de Deus, fala, vamos orar, vamos louvar. Marca aqui, na sala de oração, vem aqui, toma uma ceia com ele. Tem experiência da ceia com o teu irmão. Sabe, depois vai ali, compra um café ali, nós vamos fazer mais um lounge aqui do lado, por várias mesas, cadeiras aqui, nós acabamos de fazer o piso, ficou bonito, né? Vamos pôr o piso aqui novo, vamos pôr, para ter bastante espaço. Marca com o teu irmão, senta ali, fala, e aí, cara, como é que está a sua vida? Se você não souber, porque ninguém é detentor de toda a verdade. Deu para entender? Espera aí, eu sei alguém aqui na igreja que pode ministrar para a gente nisso aqui. Vai lá, chama o irmão, fala, você pode ministrar para a gente aqui? Porque a gente precisa crescer nesse conhecimento de Cristo, nessa revelação. Nós precisamos ser aperfeiçoados nisso. Nós precisamos criar um ambiente de troca de vida de Deus, de unção de Deus, de compartilhamento de dons, de ministérios. Chega de ser igreja ajuntamento. Que sejamos unidos. Amém? No amor e no temor do Senhor. Amém? Porque ele fala assim, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Cantando e louvando ao Senhor no seu coração. E olha o próximo versículo que ele fala, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, né? E aí ele fala o que no 21? Sujeitai-vos uns aos outros no... Você já reparou que a gente nunca fala mal de alguém aqui? Não conta pecado de ninguém aqui? A gente não fica expondo ninguém aqui. Sabe por quê? Se o irmão chegar para mim e abrir o coração dele, eu vou guardar a vida dele, porque o pecado que está nele hoje não pode estigmatizá-lo. O
pecado que está nele hoje precisa ser extirpado e ele se tornar uma pessoa boa. E eu não quero que ninguém veja o meu irmão pelo pecado que ele cometeu, mas eu quero que conheça o meu irmão pelo santo que ele se tornou. Isso é igreja. Então a gente tem que ter esse temor e falar, irmão, sabe, o impacto foi bênção, irmãos? Amém? Que os homens foram para o impacto. Que boa escolha vocês fizeram, né? Tem um momento lá que você abriu o coração para o irmão, não foi? Uma bênção. Ninguém vai contar seu problema para ninguém. Sabe por quê? Porque é passado. Agora é coisa nova, é unção nova. Ele fala, você foi... O impacto, irmãos, é isso que eu estou pregando hoje. O impacto, cada pastor dá uma palavra, os irmãos vão lá, são abençoados pelos diferentes dons, pelas diferentes unções que estão ali, e o cara entra um e sai outro. Por quê? Porque é uma unção de Deus para transformação. Que você saiba que a igreja é o quê? A resposta. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra.